Que bom estar aqui com você, podermos iniciar o nosso curso e ter a oportunidade de partilhar com você nesta aula magna. Então seja bem-vindo e que seja um tempo de crescimento, de conhecimento e de compromisso. O tema da nossa aula é o envelhecimento populacional brasileiro e seus desafios à pastoral da igreja. E aqui eu proponho então reflexões, provocações, proposições. Então é um tempo para a gente dialogar um pouquinho sobre este tema tão importante que é o tema do envelhecimento populacional. Eu proponho 3 momentos na minha fala. Primeiro momento será de reflexões, quero trazer alguns dados. Segundo momento, eu quero trabalhar algumas provocações. E por último, algumas proposições, ou seja, questões que sejam importantes para que não fique apenas no saber, mas possa ser também colocado em prática, já que a nossa área de reflexão é a área de teologia prática. Então, primeiro momento, reflexões. Te convido então a pensar um pouquinho no que foi a minha dissertação de mestrado. Eu tive a oportunidade de investir um tempo para refletir sobre o tema do envelhecimento. E aí o título da minha dissertação foi este do envelhecimento populacional, e a minha preocupação era qual a resposta que a Igreja Metodista, a igreja a qual eu faço parte, ela dá a este fenômeno. E aí então eu gostaria de falar 3 coisas neste momento. Primeiro, algumas motivações pessoais, outras ministeriais e acadêmicas. O que me motivou? O desejo de estudar, de ter um mestrado. Depois, o desejo de servir melhor no ministério que eu desenvolvo como pastor de igreja local. E logo, eu sempre fui nomeado 22 anos como pastor titular de igreja e sempre pastoreei igrejas cuja população idosa ela é muito grande. Então eu queria saber como é que nós investimos numa comunidade de fé onde você tem uma grande maioria de idosos. E aí eu fui vasculhar, estudar, me aprofundar, porque eu via que atividades para criança a gente se preocupava bastante, atividades para jovens, para casais, mas e os idosos? Então eu fui a fundo. E outra questão é acadêmica. Eu gostaria de ter um título de mestre, de poder então, além de estudar, ter também um reconhecimento destes estudos. Então estas motivações me levaram a buscar esta pesquisa. Agora, toda pesquisa a gente vai tentar responder a um problema, né? Então o que eu fiz? Eu fiz um levantamento do IBGE, então quando você pega a minha dissertação de mestrado, você descobrirá na minha dissertação que ela tem muitos gráficos. E estes gráficos é para tentar responder a essas questões, levantar questões sobre o envelhecimento populacional. Então, a cada momento eu apresento gráficos nessa dissertação. E aí eu fui levantar tudo isso. O que este tema do envelhecimento é trabalhado? E aí, nos dados estatísticos, fui atrás de textos gerontológicos, textos de geriatria, que pudesse me ajudar. E aí, a pergunta que vinha à minha mente era essa. A Igreja Metodista, que é uma igreja filosoficamente engajada nos problemas sociais, ela tem refletido sobre o fenômeno do envelhecimento populacional e realizado ações pastorais frente aos desafios dele advindos? Então essa era a pergunta. A Igreja Metodista tem documentos, nos seus documentos parece ser uma igreja filosoficamente engajada nas questões sociais, mas a pergunta é
ela tem se preocupado com este fenômeno? E aí então eu fui trabalhar este tema pesquisando o que a igreja ela se propõe. E aí então vem a estrutura da pesquisa. No primeiro capítulo eu trabalhei o fenômeno do envelhecimento populacional brasileiro. No segundo, eu trabalhei históricos e definições, ou seja, há conceitos que a gente fala, mas não tem ideia da sua história e da sua definição. E aí, então, teologia prática, pastoral, praxis, igreja metodista, a gente precisa de entender um pouco mais sobre isso. E a ação pastoral da igreja metodista frente ao fenômeno do envelhecimento populacional brasileiro. Então, dentro dessa estrutura, foi que eu preparei todo o meu material. E qual era a justificativa? Quer dizer, há um fenômeno populacional. Você consegue, através dos estudos, através das várias áreas de pesquisa, descobrir há um envelhecimento populacional aqui no Brasil. Em outros países da Europa já está envelhecido. Mas a diferença é que aqui no Brasil, diferentemente de muitos outros países europeus, o envelhecimento está sendo mais rápido da população e nós não temos conseguido nos ajustar do ponto de vista político, do ponto de vista de cuidado desta população idosa. Uma outra questão é que o próprio governo federal tem um documento, e esse documento é intitulado Relatório Nacional sobre o Envelhecimento da População Brasileira, e levanta esta problemática, fala sobre este fenômeno. E aí você encontra também muitos pesquisadores trabalhando esta área, principalmente na área da gerontologia social. Temos muitos trabalhos que podem nos ajudar a entender este fenômeno. E aí foi reconhecendo todas estas áreas do saber aí, olhar para aquilo que o IBGE nos apresenta, aquilo que a área da pesquisa tem apresentado, o próprio governo tem alertado, que me levou a pensar, peraí, este fenômeno é um fenômeno extremamente importante. Será que a igreja tem se preocupado, a igreja cristã, de forma específica? Na minha pesquisa eu trabalhei a igreja metodista, mas será que as igrejas cristãs têm se preocupado com este fenômeno? Ela como parte desta sociedade? E aí o meu desejo foi de colocar uma lente da teologia prática para poder analisar o tema da velhice e também do envelhecimento populacional. Porque a geriatria já tem o seu óculos, a gerontologia biológica já tem, a gerontologia social tem várias óticas. Qual seria um olhar da teologia prática? E aí então eu investi tempo e fui utilizar vários referenciais teóricos. Depois você poderá ver através dos slides alguns teóricos que foram importantes para o desenvolvimento desta dissertação. Qual o método que eu utilizei para tratar deste tema? Eu usei nos 2 primeiros capítulos o método histórico. E ao utilizar o método histórico, eu fiz uma pesquisa bibliográfica e documental. Fiz análise de textos e de documentos, seguindo o método histórico. Mas o terceiro capítulo, eu segui uma outra linha, um método estatístico chamado survey. E ele é descritivo. E aí qual que é então a metodologia utilizada? É uma pesquisa de campo quantitativa. Ou seja, você vai trabalhar a questão quantitativa e por amostragem. E foi assim que eu parti para o trabalho de pesquisa nessa área do envelhecimento populacional, mas um olhar da teologia prática. E aí quais foram as opções no procedimento metodológico? Eu tinha que definir, não podia ser aleatório.
Então foi definido igrejas com mais de 90 anos de existência. Essas igrejas deveriam estar numa cidade com mais de 350 mil habitantes, e a população idosa dessa igreja tinha que ser grande, para que eu pudesse fazer esta pesquisa. E aí então eu elenquei 3 grandes igrejas da Igreja Metodista, aqui perto do lugar onde eu moro, que é a Igreja Metodista Central de Campinas, a Catedral Metodista de Piracicaba e a Igreja Metodista Central de Ribeirão Preto. E estas igrejas, então, eu fiz todo um trabalho de levantamento. E aí, ao levantar as questões, eu trabalhei principalmente o perfil dos entrevistados, ou seja, a faixa etária, e aí descobri o seguinte, que a terceira idade, como alguns chamam, né, os idosos, você tem os idosos e você tem os mais idosos. De 60 a 75 chamamos de idosos, de 75 para cima, mais idosos. E aí o que é que você tem? Você tem uma questão interessante, que o número de mais idosos nessas comunidades é maior que o número de idosos. Uma outra questão é a questão de gênero. Há uma feminização da velhice, ou seja, as mulheres vivem mais. Isso daí são tudo dados que você pode depois ver, então não só na igreja como na sociedade, o número de mulheres idosas é muito maior do que o número dos homens idosos. Uma outra questão é o tempo de membresia. Quando eu fiz o meu questionário, eu coloquei quem tem de 0 a 5 anos de membro de uma igreja, de 5 a 10, e assim foi, até 40 a 50 anos, 45 a 50. Não coloquei mais. A maioria deles colocaram mais de 50 anos de membresia. Havia pessoas com mais de 75 anos de membresia numa igreja. Ou seja, pessoas que estão há muitos anos naquela comunidade de fé. Então são idosos, mas que passaram toda a sua vida como parte daquela comunidade. E depois também saber sobre assuntos gerais. Será que eles conheciam o Estatuto do Idoso ou temas gerais sobre a velhice, seus direitos? Então, o trabalho feito pela pesquisa procurou responder tudo isso. Outra pergunta era sobre a ação pastoral, ou seja, a ação pastoral da igreja, mas na ótica dos entrevistados. Eu gostaria que eles falassem para mim. E aí, então, o que acontece? Descobrimos que a escola dominical, aquela aula ou aquela atividade que é feita no domingo pela manhã, na maioria das igrejas, e nessas 3 igrejas, todo domingo de manhã, o tema da velhice, do envelhecimento, não eram trabalhado na ótica deles. Eles não se lembravam de nenhum tipo de revista de escola dominical, de curso, de palestra. Também perguntamos sobre os cultos, se ele se lembrava de cultos especiais, de sermões especiais, alguma coisa que trabalhasse esse tema da velhice, uma palavra voltada diretamente para o idoso, na percepção deles, pouquíssimo. E tudo isso é levantado através de dados estatísticos, de números, e é possível a gente entender essa dinâmica. Também fiz um levantamento nos periódicos da Igreja Metodista. Nós temos um jornal no nível nacional, chamado Expositor Cristão. É um periódico que roda todas as igrejas e tem mais de 100 anos. E perguntei se estes idosos se lembravam de alguma fala, de algum trabalho. Na percepção deles, não houve nenhum tipo de reflexão nesta área. Uma revista também, no nível nacional, voltado para as mulheres, chamado Voz Missionária. Nesse sim, a maioria das mulheres e homens que responderam disseram: eu me lembro
de liturgias, de cultos, de poesias, de alguma coisa que lembrasse este tempo. Então, este material, né, este periódico Voz Missionária, esse daí ele apresentava algumas questões. E também perguntei sobre a ação docente da igreja. Lembra de algum curso, de alguma palestra sobre o Estatuto do Idoso, algo assim? Pouquíssimas pessoas responderam. Então, se da sua parte sentir o desejo, nós vamos deixar o link onde você encontra essa pesquisa, esse trabalho que foi feito. Dentro disso, algumas considerações finais. Depois de fazer todo o levantamento, de interpretar todos os dados, eu descobri que a Igreja Metodista, apesar de ter um documento que se apresenta como uma igreja engajada nas questões sociais, eu descobri que, através desta pesquisa, não é um tema que a igreja tem se envolvido. E uma das questões que chamou muita atenção é que não se tem pensado numa pastoral para e com os idosos. E isso trouxe algumas preocupações. E reconhecendo que num espaço como este, um espaço de pesquisa, de uma dissertação, não seria possível aprofundar muito mais do que foi feito, eu apresentei algumas pistas que eu quero também apresentar nesta aula para vocês. Algumas pistas para um trabalho pastoral, um trabalho voltado com os idosos, reconhecendo que este fenômeno está acontecendo e que até 2050, segundo os dados estatísticos, a pirâmide do Brasil, onde você tem um número grande de crianças, maior ainda de jovens, e depois vai diminuindo até os idosos, essa pirâmide vai virar ao contrário. Teremos um número maior de idosos do que de jovens e de crianças. Então, nós precisamos nos perguntar se, enquanto teologia, se enquanto igreja, temos nos preocupado com esta área de reflexão e com esta área de ação. Quem sabe uma leitura um pouco mais missiológica da igreja. Como trabalhar, fazer missão neste mundo, levando em consideração essa população idosa. E aí, então, eu termino por aqui esse primeiro momento da reflexão e quero, então, fazer algumas provocações. Então, se você quiser se aprofundar mais no que eu introduzi em nosso diálogo, que foi essa pesquisa, esta dissertação, nós vamos colocar à disposição de vocês nos polos. E se te agrada pensar um pouquinho mais sobre o trabalho com os idosos, um trabalho lá na igreja, um trabalho na comunidade, eu acredito que há pistas nesta pesquisa. Mas neste momento nós vamos então para o segundo momento da nossa aula, do nosso diálogo, da nossa palestra. Velhice, outros olhares. Eu gostaria que você pensasse um pouquinho que é possível outros olhares sobre o tema velhice. Alguns olhares são extremamente preconceituosos e nós precisamos de vencê-los e buscar outras formas de olhar. Por exemplo, primeira coisa, precisamos de trabalhar as definições. Envelhecimento é diferente de velhice. Envelhecimento é uma coisa, velhice é outra. O envelhecimento é quando você fala do processo, e ele é irreversível. A pessoa nasceu, ela começa um processo de envelhecimento. Agora, a velhice é um tempo, o tempo avançado. Ou seja, se o envelhecimento é o tempo da idade que avança, a velhice é a idade avançada.
Acredito que muitas vezes nós pensamos nisso, né? O que eu vou fazer do meu futuro? Como será o meu futuro? E aquelas pessoas que já estão no futuro? Aquelas pessoas que já vivem essa época da vida? Eu gostaria de compartilhar com você um mito, né? E acredito que nos ajude a entender um pouquinho. É o mito da Sibila Cumana. Eu gostaria que você prestasse bem atenção nessa história, nessa forma de conhecimento que os gregos apresentam, até para falar sobre o entendimento deste processo de velhice. A Sibila, ela trabalhava no templo de Apolo, e ela era sacerdotisa, e ela cuidava muito bem do templo. E um dia, ela juntou na mão vários grãos de areia, chegou diante de Apolo e disse: eu tenho um pedido, você pode me responder favoravelmente ao meu pedido? E aí Apolo disse: depende. Sabe como criança, às vezes, nós fizemos e às vezes nossos filhos e netos fazem? Ah, fala que sim. Se falar que sim, eu falo que é. E aí essa Sibila, ela diz assim: você vai responder favoravelmente? Ele, que sabia que ela cuidava muito bem do templo, ele falou: sim, eu gosto muito. E aí ela disse para ele: eu quero viver o número de grãos de areia que eu tenho nas minhas mãos. E aí então Apolo responde favoravelmente e dá a ela, olha só que interessante, dá a ela 9 vidas de 110 anos. O número 990 aqui vai representar uma vida longa demais na linguagem mítica. E aí então a Sibila viverá longamente, uma longevidade. Mas ela esqueceu de pedir algo. Ela esqueceu de pedir juventude. E aí então, o que aconteceu? Aconteceu que ela foi vivendo, envelhecendo, e começou a arquear, ficar carqueada, emagreceu, e aí foi necessário colocá-la numa gaiola, porque senão o vento a carregava, ou até mesmo animais poderiam comê-la, animais domésticos. E disse que da caverna se ouvia um clamor: quero morrer. Essa ideia de querer viver muito, ela não é nova. Ela já está lá nos mitos antigos. A questão é: que tipo de vida longa? E leva-nos a refletir sobre a velhice. Há muitas citações sobre velhice. Agora, com a Sibila, nós reconhecemos: não é possível viver sempre, viver longamente, sem passar pelas limitações físico-químicas que nós, seres humanos, passamos. Por exemplo, nós temos um outro mito, mas que fez com que um homem, um explorador espanhol, fizesse uma busca, ele fizesse um trabalho de expedição para a Flórida, que foi Ponce de León, e ele vai lá para a Flórida atrás de uma fonte da juventude. Então este desejo de manter-se novo, de não morrer e de se rejuvenescer, está presente no decorrer da história. Nós estamos falando aqui do século XVI. Nós temos também um desenho, quem sabe você assistiu esse desenho quando era criança, assistiu com os seus filhos e netos, que é o Peter Pan. Peter Pan, o que é? Um garotinho, um rapazinho, que se recusa a envelhecer. Ele quer viver a vida toda fazendo aventuras, pregando peças nas pessoas. Também, no ano de 2008, passou aí pela televisão um filme chamado O Curioso Caso de Benjamin Button, que é um filme baseado num conto de Fitzgerald, de 1921.
E a história de uma criança que nasce com aspectos de 80 anos. E ao invés de envelhecer, essa criança vai rejuvenescendo. E o interessante é o seguinte, se você olhar nas figuras aqui, eu printei do filme, coloquei aí de onde que eu tirei isto, e você vê que ele nasce com esse aspecto de velho, o segundo quadrinho aí. Depois a menina que ele conhece tem a mesma idade que ele, só que ela com o rosto de criança, aspecto de criança, e ele com aspecto de idoso. Depois os dois ali se relacionando criam uma amizade tão profunda. Mas lá no meio da vida, enquanto um envelhecia e o outro rejuvenescia, os dois tiveram um caso de amor. E aí eles vão viver um amor muito bonito. Mas o que acontece? Ela continua envelhecendo e ele continua rejuvenescendo. Ao ponto que você olha aqui no penúltimo slide, você vê um garotinho e ela, é ele e ela. E no último, ele morreu, ele foi se tornando tão pequenininho, bebezinho, que veio a falecer e ela idosa. Então esse é um conto de Fitzgerald e que foi para as telinhas, falando um pouco desse mito de como seria se nós pudéssemos rejuvenescer ao invés de envelhecer. Há também um outro filme, né, esteve aí nas telinhas, um filme britânico que foi baseado numa obra de Oscar Wilde, que é o Retrato de Dorian Gray. O interessante deste filme é que o rapaz é muito bonito, nós estamos aí na Londres vitoriana, e num dos encontros, um pintor acha ele muito bonito e resolve fazer um quadro dele. E no dia que inauguraram o quadro, colocaram o quadro lá na casa dele, ele pensou assim, né? Ele sonhou, ele desejou. Ah, como é bom ver esta beleza, se ao invés de eu envelhecer, que envelhecesse fosse o quadro e eu pudesse me manter assim, como seria bom. E o desejo dele acabou se cumprindo. E a história é de que o quadro começou a envelhecer, o quadro começou a viver todos os desgastes da vida e ele manteve-se igual. Ele não mudou em nada. E ele aproveitou-se disso para ter uma vida promíscua. Todas as pessoas envelheciam, adoeciam, e ele fazia as coisas mais complicadas da vida, as promíscuas da vida, e sempre se mantinha igual. Até que um dia ele, com o quadro escondido, vai lá ver o quadro e o quadro está todo deteriorado. Então este é um outro conto para trabalhar essa ideia da velhice. Então vejamos, a busca pela longevidade tem feito parte dos sonhos dos seres humanos. Mas uma coisa que aconteceu é a seguinte, nos últimos 50 anos, há uma aceleração dessa possibilidade de que a gente venha a ter longevidade. São as ciências, a medicina, a tecnologia. Tudo isso tem permitido que as pessoas vivam um pouco mais. E a gente precisa então de perguntar uma coisa extremamente importante. Já que nós não somos o Peter Pan, ok? Já que nós não descobrimos a fonte da juventude, nós não nascemos idosos e estamos rejuvenescendo, e não temos um retrato que envelhece no nosso lugar, nós precisamos refletir sobre a velhice e pensar qual a melhor forma de vivê-la. Quer dizer, isso faz parte da ciência da ética. Isso. Nós, como seres humanos, diferentemente de todos os outros seres, nós somos seres que pensamos. E por
pensarmos, decidimos como fazer melhor. Diferente dos seres vivos e não vivos, nós somos um ser vivo, Homo sapiens, que pensa, que decide. E a pergunta é, diante disso, diante deste fenômeno que é, há a possibilidade na atualidade de viver um pouco mais, o que é que nós vamos fazer disso daí? O que é que nós vamos fazer das coisas? No mundo contemporâneo, a palavra velho tem uma conotação negativa. O velho ele tem um sinônimo de ultrapassado, de decadente, estragado, descartável. E sabe o que aconteceu? Na tentativa de amenizar o que acontece com essa questão do velho, da velhice, né? O preconceito fez com que a gente mudasse algumas coisas. Então vivemos numa sociedade onde se substituiu o termo velho pela palavrinha idoso, terceira idade, melhor idade, boa idade. Mas o problema é que mudou-se a nomenclatura, mas acabou mantendo o preconceito. Você tem as visões estereotipadas, caricaturadas da velhice. Por mais que as pessoas digam que não, nós temos uma leitura gerontofóbica. Tudo aquilo que é do velho, tudo aquilo que é do idoso, tudo aquilo que tem a ver com a velhice, as pessoas tratam com preconceito. Os próprios idosos acabam tratando com preconceito este momento da vida. Eu gosto muito dessa frase do Mário Sérgio Cortella. Eu acho que ela pode nos ajudar um pouquinho. Ele diz assim: gente não nasce pronta e vai se gastando. Gente nasce não pronta e vai se fazendo. Eu, no ano que estamos, sou a minha mais nova edição, revista e às vezes um pouco ampliada. O mais velho de mim, se é que é o tempo que é medida, está no meu passado e não no presente. Olha que reflexão interessante. Claro que aí nós temos que pensar muito bem. Ele está fazendo uma campanha, uma ideia aqui contra o uso da palavra velho, né? Então a gente pode pensar, mas poderíamos também retirar dessa frase dele a ideia de que não precisamos de preconceito com relação a este tempo da vida. Porque o que eu vivo hoje é porque eu estou me fazendo, não é porque eu estou me desgastando. É porque eu sou um ser que não vive, que não faz, que não vai, mas um ser que acaba vivendo, crescendo, amadurecendo. Não há problema nenhum em cuidar-se, ok? É até bonito uma pessoa que se cuida bem, né? O perigo está em negar a velhice. Tem gente que quer seguir os padrões da beleza, os padrões contemporâneos da beleza. Olha, beleza ela muda de cultura para cultura, o padrão de beleza, e de tempos. Por exemplo, na idade, no século XVI, Idade Média, você vai ter um perfil de beleza. Por exemplo, a moça tinha que ser da pele bem branquinha, tinha que ser mais gordinha e tinha que ter cabelos longos. O que significava isso? Se a pele era branquinha, significava que ela não precisava de ficar se expondo no sol, trabalhando, andando. Ela sempre vivia protegida. Se ela era mais gordinha, significava que era bem alimentada, tinha uma boa vida. E se ela tinha cabelos longos, é porque ela podia se cuidar. Logo, era cobiçada muito mais uma mulher nestes padrões. Esse era o padrão de beleza. E hoje, quando se fala de padrão de beleza, seja da moça ou seja das próprias pessoas idosas, do que é que nós estamos falando? Será que conseguimos responder a essas expectativas apresentadas pelo mundo contemporâneo? Existem muitos recursos físico-químicos
que podem ajudar a disfarçar as marcas que são impostas pelo tempo. Por exemplo, o Botox é uma forma. E nada contra as pessoas poderem investir na possibilidade do embelezar-se. O problema é que, às vezes, na tentativa de se embelezar, de marcar, está se negando a velhice. Quem sabe manter a beleza, mas entender o quão importante é este tempo da velhice, ter um olhar um pouco mais otimista, um olhar mais esperançoso para este tempo da idade, para essa faixa etária, para este momento da vida, né? O Botox pode até ajudar, mas às vezes não ajuda muito. Simone de Beauvoir, ela, através do seu livro, este livro aqui, A Velhice, ela vai trabalhar um histórico da velhice. E há uma frase dela que eu separei aqui, quero partilhar com vocês, que diz assim: para compreender a realidade e o significado da velhice, é, portanto, indispensável examinar qual o lugar nela atribuído aos velhos, qual a imagem que deles se tem em diferentes épocas e em diferentes lugares. Eu, quando preparei esse slide, fui atrás de várias fotos da própria Simone de Beauvoir, dela criança até ela bem idosa. E ela vai trabalhar, é um texto denso, mas historicamente como as sociedades vão tratando o idoso. Algumas sociedades primitivas valorizavam tanto o seu idoso, o seu velho, que mesmo ele, todo limitado, era reverenciado pela comunidade. Em outras, o idoso, numa certa idade, era levado para longe, abandonado para morrer. E em outras culturas ainda, antes que ele se envelheça muito, já é morto pela comunidade. Então é muito importante você dar uma olhada na história, como se concebe a velhice. Eu gosto de músicas, inclusive músicas sertanejas de raiz. Tem uma música chamada Couro de Boi, que eu acredito que relata muito bem esse trato, às vezes, dos mais jovens com os mais velhos. Nessa música, a história é a seguinte: um pai vai morar com o seu filho é casado e seu filho também é pai. A esposa se sente incomodada porque o sogro veio morar. E ela fala assim para o seu marido: olha, fala para o teu pai que não dá para ele ficar morando com a gente aqui não, que está muito difícil. Então você fala para ele pegar o rumo dele e ir embora, porque senão eu não vou ficar aqui, escolhe ele ou eu. O filho vai lá então, pega um couro de boi e diz assim para o pai dele: pai, não dá para o senhor ficar aqui com a gente, eu preciso que o senhor vá embora, mas olha, eu vou dar um couro de boi para o senhor, para que o senhor possa se cobrir nas viagens, nas friagens, nos lugares onde o senhor arrumar para o senhor ficar. Aí, e o filho do filho, ou seja, o neto, acompanhando tudo isso, vê o avô indo embora devagarzinho, corre atrás do avô, segura no paletó dele e puxa e diz assim: vô, me dá a metade deste couro para mim. O vô, não querendo desagradar o neto, vai lá e corta o couro de boi e dá a metade. E o menino volta para casa. E o pai então vai perguntar para o menino, fala assim: pai, fala assim, menino, por que você foi lá pegar metade do couro do seu avô, que eu dei para o seu avô? E o menino então respondeu para o pai: pai, eu também vou ficar mais velho, vou me casar, o senhor também vai ficar idoso. Pode ser que um dia o senhor vá morar comigo. E pode ser que a minha esposa também não queira que o senhor more lá. E aí eu já tenho a metade do couro do boi para me dar para o senhor. Então veja quais são os valores que nós passamos para o outro sobre a velhice, né? Tem uma outra frase do
do Cortella que eu gosto, ele diz assim: às vezes falamos muito sobre o mundo que vamos deixar para as nossas crianças. E ele fala, será que não é hora da gente pensar quais crianças nós vamos deixar para o mundo? Ou seja, como que a gente constrói os valores. Às vezes é dentro de casa que nós vamos construindo valores de preconceito à velhice, de preconceito ao idoso. E isso está tão introjetado que nós nos acostumamos com tudo isso. O ser humano, ele tem muitos olhares, muitos olhares. Você quer estudar o ser humano, existem vários ângulos para se estudar o ser humano. Você pode olhar de várias possibilidades. Por exemplo, há uma ciência que se preocupa em estudar isso, que é a antropologia. Agora, a antropologia estuda de uma forma interdisciplinar, porque a antropologia cultural e antropologia biológica, você pode estudar a partir da história, da arqueologia, você pode estudar a partir da literatura, da música, da linguística. Se é a questão biológica, você tem geologia, genética, paleontologia. Na questão médica, você tem anatomia, fisiologia. Quantas possibilidades de se olhar para o ser humano, de estudar o ser humano. E aí, se nós formos olhar quantos outros olhares existem para falarmos do ser humano, e o mesmo acontece para falarmos do idoso e da idosa. Nós temos áreas de conhecimento, como a gerontologia social, temos a gerontologia biomédica e temos a geriatria. Olha que interessante, você tem a gerontologia social, que faz a interface de várias ciências humanas e podem nos ajudar na reflexão sobre a velhice, não com o olhar da biomedicina, da medicina, mas o olhar das ciências sociais e humanas. Você tem também a gerontologia biomédica, que estuda o envelhecimento a partir das células, a partir das pesquisas. Você tem a geriatria, que então é uma área médica. Você terá então leituras das mais diversas possíveis, que são as leituras médicas. E aí então eu gostaria de te propor neste momento de provocação, um momento aqui de dinâmica e que quem sabe eu vou mudar um pouquinho o estilo, quem sabe esse estilo acadêmico, mais de apresentação, num estilo um pouco mais de palestra motivacional, porque eu quero te propor uma dinâmica com óculos. E existem várias possibilidades de se falar da velhice. Por exemplo, às vezes, temos uma leitura machista do envelhecimento. O ser humano, ele tem um olhar machista, androcêntrico, macho alfa. Olha quem está falando, sou eu. Existem também outros olhares, como o olhar feminino. O jeito que a mulher olha para a velhice e para outra pessoa idosa é diferente do jeito que o homem olha. Existem também outros olhares, tal como um olhar que é o olhar da pessoa que só sabe falar da velhice a partir da brincadeira. Só sabe falar da velhice a partir de piadas. Ou seja, é uma visão totalmente preconceituosa. Será que o jeito que nós olhamos para as coisas são iguais? Existem pessoas que desde jovem eram esperançosas. O jeito delas olharem para as coisas era marcado pela esperança. E ela então olha sempre com otimismo para frente. E se era um jovem otimista, vai se tornar um idoso, uma idosa, também otimista.
Mas, por outro lado, existem olhares também que são olhares mais pessimistas. E aí, nesse olhar pessimista, o que você encontra são pessoas que, às vezes, quando eu era criança, tinha um desenho de uma hiena que, ao invés de rir, ela chorava. É aquele negócio de sempre ficar reclamando. Ah, todo idoso é reclamão? Não. Se era um jovem idoso, se era um jovem que reclamava, provavelmente vai ser um idoso que reclama muito, porque este é o olhar que a pessoa tem da vida. E assim, você tem também o jovem que é meio rabugento, que é um ogro. Não adianta querer que essa pessoa que acostumou a ser ogro, que idoso, ele vai ser diferente. Por exemplo, aquele mito de que todo idoso é chato, reclamão, ou todo idoso é bonzinho, não é verdadeiro. Se a pessoa é meio ogro, ela provavelmente vai continuar se apresentando como ogro. Quais a leitura que nós temos sobre a velhice? Esse é um problema que nós enfrentamos. Sabe qual que é? É que o nosso conhecimento é um conhecimento muito voltado da velhice, ou pelo preconceito, ou pela visão biomedicalizada. Isso. Sabe qual é a leitura que nós temos da velhice? É partindo dos pressupostos epistemológicos da ciência médica. Ela impera hoje quando se fala de velhice. Por isso, os gerontólogos sociais, eles têm reservas muito grandes a essa leitura, porque parece que a verdade verdadeira só tem o médico. É só o médico que sabe falar sobre a velhice. E a leitura se reduz aos limites físicos, químicos do ser humano. E aí a velhice é olhada apenas como um momento em que a gente perde as forças do corpo, em que chega a surdez, em que a visão diminui, em que muitos limites físicos e químicos se impõem. E aqui nós estamos numa questão epistemológica. E a gente acaba dando um valor muito maior aos pressupostos epistemológicos advindos da ciência médica do que de muitas outras formas de conhecimento, como a sociologia, como o direito, como a teologia, que pode nos ajudar a enxergar a velhice de um jeito diferente. Às vezes nos acostumamos com isso, com essa ideia biomedicalizada da velhice. A velhice é um tempo que só temos problemas. Será que não é possível termos outros olhares, outras visões, outro jeito de olhar para a terceira idade, de olhar para este tempo da vida? Por exemplo, será que o olhar de um filho que é da geração X não é diferente do olhar de outras pessoas? Quem sabe alguém que tenha uma leitura diferente, que possa entender aqui o que é que eu posso pensar da vida nos meus 40 anos, é diferente do olhar que eu tenho da vida em outros momentos. Ah, eu tenho muito para viver ainda. Eu sou a geração X. Agora, existem outras possibilidades, que é, de repente, quando eu reconheço que eu estou envelhecendo. E aí, quem sabe, o meu jeito de olhar para as coisas seja diferente. Como que eu olho para as coisas? Como que eu olho para o mundo? Qual que é meu olhar? As cãs, ou seja, o cabelo branco, o que ele significa? Isso tem que me ajudar a olhar de um jeito diferente para a terceira idade. Não é sempre que você conseguirá enganar as pessoas com a cor do seu cabelo. Você pode ter a cor do cabelo diferente, mas não significa que, pintando o cabelo, você
vai deixar de ser idoso ou idosa, vai deixar de ser velho ou velha. Você pode ter uma bela maquiagem, você pode ter o cabelo da cor que você imagina te rejuvenescer, porém, é necessário vencer o olhar preconceituoso para com a velhice, para com a idade. Fico imaginando que há alguns olhares que podem nos ajudar. Eu acho que a teologia nos ajuda muito. A teologia tem propostas de olhares que são diferentes de outros olhares. Por exemplo, você se imagina com 60 anos, com a mão na escadeira, andando aí com uma bengala? Será que isso é o melhor? Será que é isso que te representa? Será que é uma bengala que representa você? Às vezes, nós temos uma leitura equivocada do que possa ser a velhice. E aí, na imagem, nessa leitura imagética da terceira idade, às vezes ela fica extremamente equivocada. Quem sabe falar da terceira idade assim não seria melhor? Pense comigo. Se ao invés de colocar o desenho de um velhinho mancando com dor, 60 anos a pessoa está em pleno vigor hoje na nossa sociedade. Então nós precisamos de vencer essa leitura, essa visão caricaturada, essas leituras estereotipadas do idoso que acaba sendo alvo só de piadinha, alvo de preconceito por causa dos nossos olhares. E nós precisamos então de outros olhares. A teologia tem a possibilidade de nos ajudar nesses outros olhares. E nesses outros olhares eu quero então apresentar uma possibilidade. Por exemplo, quando você pega textos como o texto lá de Platão, o Banquete, lá ele trabalha a questão do amor e fala de uma espécie de amor chamado Eros. Esse amor Eros, que é um tipo de olhar que se tem, ele fala de um amor paixão, de um amor que me motiva, de um amor que eu vou atrás, e isso daí me alimenta e me movimenta para ir atrás disso que eu amo, mas eu tenho expectativas com relação a este amor. Por isso, ligado na língua portuguesa muito a ideia do erótico. Esse amor eros é um amor que me leva a uma relação profunda, mas onde eu quero dali ser correspondido. Existe uma outra forma de amor também, e a língua grega nos ajuda a entender um pouquinho isso, que é chamado o amor filéu, que é essa ideia do amor de amigo, do amor que você tem por uma pessoa porque ela corresponde com você. Você tem uma relação que é uma relação de amor pautada pela construção. Eu te dou amor, você me dá amor e nós construímos junto uma relação de amizade profunda. A língua grega também nos apresenta uma outra possibilidade, que é storgé, que fala de um amor que é um amor de família, de laço parentesco. Sabe aquela ideia lá? Eu brigo com o meu irmão, mas não deixo ninguém brigar com ele. É aquela relação de amor entre os familiares, amor por parentesco. Agora, a Bíblia Sagrada, de onde nós retiramos muito da nossa teologia cristã, a nossa teologia cristã ela é pautada neste texto sagrado. Dela o que nós encontramos é o seguinte: encontramos a palavrinha ágape. E a palavrinha ágape, ela fala de um amor que é muito maior do que essas formas de amor. É um amor desinteressado. Agapau é um amor desinteressado. Um amor que é capaz de dar, de doar,
porque reconhece o outro. Quem sabe nós possamos auxiliar as pessoas a entenderem essa relação do amor agapau, deste amor desinteressado, deste amor que está ligado a cuidar do outro, a doar-se em favor do outro. É necessário olhares diferentes para essa faixa etária. Porque a questão é o seguinte, só não chega a velhice quem morre cedo. Então, se você não pretende morrer cedo, você vai chegar na velhice. E muitos de nós já estamos nela. Como lidar então nesta sociedade líquida, onde um teórico trabalha muito, Zygmunt Bauman, trabalha muito, né, nos seus textos, ele faleceu ano passado, a ideia do líquido. Ou seja, vivemos um tempo em que as coisas não duram mais, as coisas não são feitas para durar, elas passam logo. Nesse mundo líquido, ele tem a ver com a fluidez, com a volatilidade, com a liquidez. As coisas têm prazo curto demais. Então é nesse mundo aí em que os modos de fazer, de pensar, de atuar mudaram rapidamente. E a questão que nós precisamos de perguntar é, neste mundo que tudo corre, que tudo passa voado, neste tempo em que existem várias gerações se relacionando, e aí você vê geração Z, Y, X, Baby Boomer, veteranos se relacionando, com olhares dos mais diversos. Por isso você tem lá o seu adolescente que, quando chega para conversar com a vovó, tem uma leitura de um mundo bem diferente dela. A vovó tem ideia de processos, e o garoto, a garota, que é da geração X, da geração Y, da geração Z, na realidade tem uma ideia de instantaneidade. A coisa tem que ser rápida. E a gente fala, mas esse menino é mal educado, esse menino não tem paciência. Não é, ele foi forjado numa época diferente. E a gente precisa de ajudar o vovô e a vovó a entenderem este adolescente e ajudar este adolescente a entender a vovó. Por isso eu preciso de óculos que me ajude a cuidar das pessoas, me ajude a investir na vida das pessoas para que elas vivam melhor. E estas gerações todas, veteranos, baby boomers, geração X, Y, Z, foram forjados em tempos diferentes, mas esse pessoal convive. E como que a gente trabalha o tema da velhice nessa sociedade em que está diminuindo a geração Z e aumentando a dos veteranos? Como que nós vamos nos portar? E aí eu chego então num terceiro momento e eu gostaria de fazer algumas propostas para que a gente possa pensar a ação pastoral, uma leitura pastoralista, uma teologia prática, né, do que seria uma ação em favor da terceira idade. Primeira coisa, precisamos de uma leitura bíblico-teológica. E na leitura bíblico-teológica, nós precisamos de entender que a comunidade de Israel, eles sempre valorizaram, seja no Primeiro Testamento, como no Segundo Testamento, né, Antigo e Novo Testamento, havia um respeito pelos idosos. Eu fiz a opção na minha pesquisa de pegar a palavrinha Zaquém, que deriva de Zacã, Bárbara, e significa idoneidade. E aí a Bíblia Sagrada ela apresenta 167 vezes essa palavrinha no plural e 9 no singular. E aí você vai se lembrar que a Bíblia, quando foi traduzido o Antigo Testamento para o Novo, para o grego, deu-se o nome de Septuaginta. E a palavrinha de Zacã em grego se tornou presbíteroi. Daí onde vem a palavrinha
presbítero que nós conhecemos. Uma rápida passagem na história de Israel, na concepção, nós vemos que no Êxodo eles lideravam o povo sob a responsabilidade de Moisés. Você olha lá na história, na época da monarquia, eles compunham o conselho real. No exílio, eles mantinham a tradição, ou seja, a liderança. No pós-exílio, eles que vão formar o Sinédrio, o Conselho de Anciãos. No Novo Testamento, nós vemos ser citado o Sinédrio várias vezes. Eles estavam ligados aos escribas e aos sacerdotes. Você vai para o Novo Testamento e olha para a igreja primitiva, você vê lá o uso da palavra presbítero, que é então aqueles que lideram as comunidades. Então a própria Bíblia nos traz desafios para respeitar o velho, o idoso. E aí entra um aspecto que são os desafios da atual sociedade. Como que teologicamente nós podemos responder às propostas, aos ideais bíblicos diante dos desafios advindos da sociedade. Então nós vemos que é necessário políticas públicas. Então precisamos de políticas que ajudem nesse processo que estamos vivendo do envelhecimento populacional. Agora, não basta estar no papel estas políticas, elas precisam de ser colocadas em prática. Uma outra questão é que a demanda que estão ligadas ao Estado, outras à sociedade e outras à família. Precisamos de fazer as partes. Agora eu chamo a atenção que a igreja, ela é parte da sociedade e ela é desafiada a dar respostas a essa sociedade que é uma sociedade que tem estes desafios do envelhecimento. E eu apresento aqui então rapidamente 5 eixos pastorais para serem trabalhados com e para os idosos. Você quer trabalhar com idosos e para os idosos? Fazendo então uso de Cassiano Florestan, que é um referencial teórico da área da teologia prática, eu coloco aqui 3 eixos importantes na vida da igreja e da teologia prática. Então seria a área da missão, querigma, da educação cristã, da liturgia, da comunhão e do serviço. Rapidamente então, missão. Poderíamos motivar os membros da igreja a participarem de organizações, conselhos que estejam envolvidos com esse tema da política pública, principalmente voltada para os idosos. Podemos promover intercâmbios entre as igrejas, podemos trabalhar com a Universidade Aberta da Terceira Idade, clubes de serviços, quer dizer, quantas ações. Podemos, através do querigma, a igreja pode dignificar os idosos, então, ou seja, valorizando ele como idoso. Então, muito mais do que ficar escondido no templo, colocar ele em relação, em atividade no mundo. Ele não só recebe missão, mas pode fazer missão. Um outro aspecto é o aspecto da educação cristã. Ou seja, podemos dedicar espaços nas nossas escolas dominicais, algumas igrejas têm grupos de estudo, têm células, elas podem investir tempo para refletir sobre este tema, sobre estes desafios. Podemos trabalhar alguns seminários, workshops sobre este tema do envelhecimento, igual a resposta da igreja. Podemos também capacitar os idosos para a docência. Quão importantes são as experiências dos idosos, quem sabe, para ajudar e ensinar os mais velhos. Também, um terceiro eixo seria o da liturgia. Aproveitar as pessoas, envolvê-las na liturgia da igreja. Podemos, além de valorizar o dia dos avós, dia do idoso, refletir sobre isso, podemos também proferir sermões sobre este tema. Podemos promover a participação dos idosos no culto. E outra coisa, respeitar as limitações. Às vezes a juventude coloca música alta
e ainda fala assim, nossa, aquele irmão fica reclamando do som. A sensibilidade auditiva dos idosos é muito maior. É importante, então, te respeitar esse limite. Um outro aspecto é sobre a comunhão. Podemos promover programações, excursões, acampamentos, brincadeiras, danças, esportes, desfiles, refeições, várias atividades para colocar os idosos em comunhão uns com os outros. E isso é tremendamente importante para que eles tenham a oportunidade de se relacionar, se não ficam trancados em casa. Realizar intercâmbio entre os idosos da igreja com outras instituições. Olha a oportunidade de levá-los a um asilo para verem outros idosos e lá serem instrumento de bênção e sentirem-se úteis para as suas atividades. E por último, um quinto eixo, que é realizar visitas e trabalhos de assistência pastoral na casa onde temos os idosos internados, né, casas de repouso, cidades geriátricas. A igreja pode promover ações que ajude, que dignifique, que para além de ficar, de desejar salvar a alma das pessoas, possam salvar as pessoas aqui e agora também. Ou seja, eu cuido de pessoas que eu desejo que também possam viver a eternidade com Deus. Promover campanhas para arrecadar fundos. Aqui são pistas, ok? São pistas possíveis de ações. Por isso, meu desejo no decorrer desta aula foi trazer algumas reflexões dizendo: este tema exige de nós estudo profundo. E eu tive a oportunidade de investir meu tempo de dissertação de mestrado na área de ciências da religião para pensar este tema do envelhecimento populacional e de como a teologia prática, a igreja, através da sua proposta missionária, missiológica, possa responder a estes desafios. É necessário refletir. Mas quero dizer também que é necessário a gente cutucar uns os outros, né? Não basta apenas refletir. Nós temos que chamar a atenção, né, para que isso possa sempre ser melhor. Provocar para que a missão aconteça. E aí eu trouxe então algumas histórias, mitos, para que você pudesse entender um pouco mais essa dinâmica, a não aceitação da velhice e a sobreposição da proposta epistemológica da medicina. Ou seja, parece que quem fala a verdade sobre a velhice é só o médico. Não, tem outras possibilidades. E por último, essas pistas que eu apresento para vocês e desejo que possa auxiliá-los no conhecimento da teologia prática, reflexões interessantes, mas mais que isso, numa prática verdadeira da missão de teólogos e teólogas que não ficam só no campo da reflexão, mas que partem para a missão. Para mim foi motivo de alegria poder participar dessa aula com vocês e de ter este tempo agradável que foi o tempo de refletir sobre o envelhecimento populacional. Aqui na tela você tem aí alguns dos meus contatos, meus e-mails, eu tenho um blog também, no meu blog eu apresento muitas coisas, meu Facebook, e desejo poder servi-los em outros momentos. Não darei aula para vocês aqui na integralização, mas foi um prazer muito grande esta aula inaugural. Tenham todos um bom semestre.